Você já ouviu falar em memória afetiva? Ela ocorre quando uma lembrança provoca um impacto profundo na vida de uma pessoa e é desencadeada quando o indivíduo tem contato com algum cheiro, cor, gosto ou outro sentido que remete ao acontecimento. Essas memórias podem estar ligadas a sentimentos positivos ou negativos, mas sempre de forma intensa na vida de alguém. As memórias afetivas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento emocional e psicológico, especialmente durante a infância, e trazem benefícios a curto e longo prazo. Como criar memórias afetivas com os filhos? Esse é o tema dessa edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, como é bom recordarmos algo bom da nossa infância, né? Se para nós adultos é prazeroso, imagine como é ótimo para uma criança. E nós vamos falar sobre isso nesta edição do Famílias em Pauta, a primeira do ano de 2024. Estão participando conosco aqui hoje dois integrantes do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mais uma vez conosco o Dr. Tadeu Fernandes, que preside o departamento. Dr. Tadeu, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. E também conosco pela primeira vez, seja bem-vinda a doutora Renata Aniceto, pediatra, secretária também do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, doutora Renata, pela participação. Obrigada também, obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Vamos começar então a rodada de perguntas. Faço ao doutor Tadeu a primeira pergunta. Doutor Tadeu, quando começam a se formar as memórias afetivas da criança? Olha, Leonardo, as memórias afetivas começam a se formar desde a vida intrauterina. Na 21ª semana de gestação, a criança começa o desenvolvimento do seu sistema nervoso, começa também a formação de papilas gustativas, de papilas olfativas e tudo aquilo que essa criança sentir dentro do útero. Então, essa criança sentir de olfato e de gustação, isso vai repercutir na primeira infância, na segunda infância e na vida adulta. Vou contar, Leonardo, até um caso, um trabalho muito bonito para você, que deu origem a uma teoria hoje conhecida como teoria do flavor. Um grupo de mães, durante a gestação, todo dia pela manhã, o protocolo é assim, tomar um copo de suco de cenoura. E outro grupo de mães tomavam um copo de água. Essas crianças nasceram, durante a amamentação também continuaram, um grupo tomando suco de cenoura pela manhã, outro tomando água, até que chegou aos 6 meses de idade, quando foi feita a introdução alimentar. E foi colocado a cenoura como principal ingrediente. Cerca de 87% das crianças do grupo que as mães tomaram suco de cenoura devoraram a papinha, contra apenas 36% do grupo que as mães não fizeram consumo de cenoura. Isso é memória gustativa desde a vida intrauterina. Foi feito um estudo muito semelhante, onde as mães usavam no tempero dos alimentos alho e cebola, e depois, quando faz a primeira papinha, usa alho e cebola. 85% do grupo que as mães utilizaram devoraram a papinha com alho e cebola, feitas com alho e cebola, contra apenas 27% do outro grupo. Então você vê que as memórias gustativas, olfativas, por exemplo, começam desde a vida intrauterina. Também memórias auditivas, tem estudo com crianças que escutam música durante a gestação, elas passam a desenvolver gosto por aquele tipo de música. E também, isso é importante, Leonardo, coisas boas e coisas ruins. O estresse tóxico na gestação, mães que têm uma gestação muito estressada, são crianças que no futuro também são estressadas quando você compara gestações com estresse tóxico com gestações sem estresse tóxico. Então, para resumir a sua pergunta, a resposta é essa. Nós começamos a formar essas memórias desde a vida intrauterina. Obrigado, doutor Tadeu. Pergunta agora a doutora Renata. Doutora, como a construção de memórias afetivas na infância podem impactar no desenvolvimento? Vamos pensar assim, quando essa criança recebeu, né, já está recebendo memórias afetivas no intraútero, como o Dr. Tadeu bem colocou, e aí ela nasce, e nós sabemos que até os 2 anos de idade, ela está recebendo vários estímulos que vão construir
não só as memórias afetivas, mas as outras memórias. Nós reconhecemos que a memória inicial é uma memória que a gente chama de memória líquida. Por quê? Porque ela não permanece. Então, criança aprende por repetição, e isso é importante na vida das crianças, né? Às vezes a gente fala, nossa, que monótono, brincar sempre do mesmo jeito, oferecer o mesmo alimento. Por quê? A repetição é importante para que essa memória líquida se torne parte integrante da célula do cérebro que a gente chama de neurônio. E aí isso sedimente. E quando a gente forma uma memória afetiva adequada, a gente está trabalhando principalmente o viver em sociedade, o respeito ao outro, a empatia. Então, essa comunhão com as pessoas. Claro que quando a gente forma, eu brinco que esse é um HD, né? A gente está registrando tudo no cérebro. Nós estamos registrando aprendizados motores, aprendizados vários, né, das brincadeiras, mas o afetivo está ligado principalmente com relacionamento humano e empatia. E daí a grande importância nesses primeiros anos de vida e por toda a infância. Obrigado, doutora. Eu volto a falar com o doutor Tadeu e perguntar para ele quais são os tipos de memórias afetivas, doutor. O senhor já falou da memória gustativa. A olfativa e também todos os relacionamentos sociais começam a se formar. Sabe por quê, Leonardo? A neuroplasticidade, ou seja, o desenvolvimento do cérebro, ele é maior nos 2 primeiros anos de vida. Então, formam-se várias sinapses, várias conexões nervosas, e essas memórias, essas emoções vão sendo acumuladas. A partir dos 2 anos de idade, começa a predominar o córtex pré-frontal, aonde você vai desenvolver regras, limites, comportamentos. Por isso que eu falo muito para as mães que falar um não para a criança desde a primeira infância é muito importante, já para ele conviver também com o não. Mas aquele não que você fala na hora certa, no momento certo. Sem violência, mas com carinho. Explicando por quê. Por incrível que pareça, a criança já entende. Então, esses relacionamentos, desde 1 mês de vida, 2 meses de vida, 1 ano, 2 anos, eles são memórias que vão se acumulando, e eu quero deixar uma mensagem, Leonardo. As memórias positivas ficam para toda a vida, mas as memórias negativas também ficam para toda a vida. Se eu perguntar para você agora, Leonardo, se você parar, fechar seus olhos e falar assim, isso se usa muito em aulas de meditação, lembra um momento feliz da sua infância. Você saberia me dizer um momento feliz que te lembra agora da sua infância? Lembro. Antigamente, bem antigamente, tinha uns ônibus grandes da Itapemirim, vou falar o nome da empresa aqui, né? Que eram muito caros. Eu queria muito ter um daquele. E eu me lembro que meu pai chegou em casa no Natal, empurrou esse ônibus na minha direção. Essa é uma memória que eu tenho até hoje guardada. E meu irmão queria muito um videogame, o Atari naquela época também, lá na década de 80, e ele ganhou o videogame Atari. Então, são memórias que você guardou. E não só, e aí vem uma coisa importante, viu, Leonardo? Não é só presentes valiosos, coisas simples no dia a dia. Por exemplo, eu hoje, só para vocês saberem, hoje está sendo um dia de chuva aqui na minha cidade, Campinas. Dia de chuva, me vem na minha memória eu brincando na enxurrada em frente da minha casa. Que delícia, aquela água batendo, a gente escorregando na enxurrada. Então, é uma memória que ficou positiva da minha infância. Então, todos nós temos que, para eu ter tido essa memória, eu precisei brincar na enxurrada. Para mim ter a memória que, quando cortavam as árvores na rua de casa e nós pegávamos aqueles galhos cortados e fazíamos cabaninhas para brincar dentro da cabaninha, são memórias positivas que ficam também. Hoje em dia, só para deixar uma coisa bem clara, se você ficar com a criança na frente de um celular ou na frente de uma televisão, essa memória do que ela assistindo na televisão, no celular, não vai ficar. Mas essa memória desse brincar, tão simples como brincar numa enxurrada, construir uma cabaninha, pular uma amarelinha com o seu filho, isso vai ficar para sempre, com uma memória positiva. E é isso que nós precisamos criar nessas crianças atualmente, Leonardo. As crianças não estão brincando, não estão criando esses laços afetivos com os pais.
Ah, eu fui passear no shopping, isso não é memória afetiva. Ah, eu dei um presente caríssimo para o meu filho, isso não é memória afetiva. A memória afetiva envolve interação pessoal. Obrigado pela explicação, doutor. O senhor falou aí da questão, né, do videogame, do celular. E a pergunta para a doutora Renata, que é muito importante, que é relacionada a isso. Tempos modernos, com o excesso de tecnologia, como que esse excesso pode influenciar na construção dessas memórias, doutora? Para o bem e para o mal. Só fazendo um adendo aí, Tadeu, dia de chuva me lembra bolo de fubá, com um chazinho quando era criança. Então tá chovendo assim, eu já tô sentindo o cheiro. Por que eu sinto o cheiro? Porque tenho a memória afetiva, então super interessante. Voltando à tecnologia, a tecnologia, de certa maneira, como ela tem sido utilizada pelas crianças e adolescentes, ela nos afasta das relações humanas. E quando a gente fala em afetividade, não tem como não falar de relação humana. Fora que ela trabalha o cérebro de outra maneira. Nós trabalhamos ali no bidimensional e não no tridimensional. Então pensa bem, se eu estou lá no dia de chuva, pisando na poça d'água, tomando a chuva na cabeça e corro para dentro de casa, sou agasalhado e recebo aquele bolinho com um chá quente de outra pessoa que me ama, eu crio uma conexão afetiva muito forte, diferente do que eu faço no jogo. O jogo, os desenhos, enfim, a tecnologia, ela tem estimulado a competitividade, a solidão, porque muitas vezes é uma brincadeira solitária, e dificultando as crianças a desenvolverem a área cerebral do gerenciamento das questões da vida, porque sem o humano lá do outro lado, fica difícil aprender a gerenciar conflitos, a conversar, a fazer trocas. Então a gente tem uma grande perda, com uma diminuição de memórias afetivas quando a criança só tem a tecnologia como a sua vivência, ou na maior parte do seu tempo, a tecnologia como a sua brincadeira, o seu momento de diversão. Obrigado, doutora. Eu volto a perguntar ao doutor Tadeu. Doutor, como identificar uma criança com deficiência de memórias afetivas? Isso é possível? É possível, e é muito importante nos dias de hoje, as crianças que os pais vêm reclamando para nós: doutor, meu filho é muito violento, ele entrou na escola, bate nas outras crianças, ele morde as outras crianças, ele é rebelde, a escola falou que ele é hiperativo, a escola falou que ele não tem parada. Daí quando você começa a ver o passado dessa criança, foi um passado sozinho, na frente da televisão, sem estímulos emocionais, sem vínculos emocionais. É uma criança que é o espelho da sua infância. A criança na vida da adolescência ou na vida escolar é o espelho dos primeiros anos de vida, por isso que é tão importante essa memória afetiva, repito, desde a vida intrauterina. Será que não foi uma gestação cuja mãe não desejava aquela gestação? Então tudo isso vai repercutir lá na frente. Daí fala assim: doutor, por que hoje em dia nós temos tantas crianças no psicólogo, no psiquiatra, fazendo terapia? Por quê? Porque essas crianças, infelizmente, desse mundo moderno, elas não fazem uma coisa básica que toda criança tem que fazer: brincar. Mas atenção, não é brincar sozinha, é interagir com seus pais. Ah, doutor, mas eu não tenho tempo para brincar com meu filho, porque eu trabalho, estudo à noite, a mãe trabalha, ele fica na escola o dia inteiro, a gente chega cansado. Gente, esse é o preço do mundo moderno. Infelizmente, esse mundo está muito querendo ter. Eu preciso ter o celular último modelo, eu preciso ter uma televisão de tela plana, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter. E para você ter, você precisa trabalhar demais, a sua vida fica corrida e você vive o estresse do mundo moderno. Nós precisamos desenvolver mais o ser das crianças. Então precisa ser criança, ser pai, ser família, brincar, desenvolver espiritualidade nessas crianças para enfrentar os problemas do dia a dia. Nós tivemos aí 700 mil mortes por causa do Covid, na época grave da pandemia. Muitas crianças perderam pais, avós, tios, irmãos, e eles não souberam assimilar essa perda porque não tinham essa criança desenvolvida uma parte importante que nós estamos vivendo, todas as crianças, independente da religião, mas a criança precisa ter uma certa espiritualidade,
ser um pouquinho, ser criança, ser feliz, ter boas experiências. Então, se eu preciso deixar uma mensagem final, Leonardo, eu vou deixar. Nós precisamos, como sociedade, deixar de ter tanto e ser um pouquinho mais humano nas relações pessoais. Obrigado, doutor Tadeu. Excelente a sua mensagem. Eu pergunto para a doutora Renata, sobre os filhos adolescentes, é possível criar memórias afetivas com eles também, doutora? Olha só, Leonardo, a gente tendo uma base pronta de criação de memórias afetivas desde o intraútero, essa primeira infância, é muito mais fácil, porque nada mais é do que eu manter a minha relação pessoal com o meu filho adolescente. Claro que na adolescência a gente tem algumas características muito pontuais, onde o adolescente está querendo descobrir o seu mundo, está querendo viver a parte dos pais, e cabe aos pais entenderem essa nova linguagem e continuarem próximos aos filhos. O que a gente vê muito é que assim, ele já cresceu, ele se vira, ele não precisa mais tanto de mim, ele é tão independente, e no fundo do fundo, eles são crianças crescidas, que precisam desse olhar, que precisam desse apoio, sem invasão. Então, é um tatear de viver situações em conjunto com esse objetivo de continuar criando memórias. Eu sinto que hoje a gente tem o aumento da depressão, o aumento da ansiedade, o aumento dos casos de suicídio. Nunca se ouviu falar tanto em suicídio na faixa etária da adolescência. E onde estão esses pais, né? A gente tem que se perguntar. Eu sou mãe de 2 adolescentes, eu trabalho bastante, mas tem um momento do dia que eu tenho que reservar para a gente estar junto, para a gente fazer trocas, para eu passar ensinamentos. Afinal, eu, mãe, o pai, nós já passamos por problemas muito semelhantes ao que eles estão passando. Então é essa base. A família, ela tem que estar ao redor desta criança, seja ela um recém-nascido, uma criança maior ou um adolescente. A gente tem que ser essa base de apoio. E sim, dá para construir memória afetiva, eu acho que uma vida toda, né? Nós temos o tempo todo para essa construção e renovação de memórias. Excelente, doutora. Doutor Tadeu, fala para nós, somente os pais que são responsáveis pela construção das memórias afetivas? Excelente pergunta. Não são só os pais, não. É todo o entorno da criança. O núcleo familiar, que envolve avós, tias, o núcleo escolar, as escolas são muito importantes, e o núcleo comunitário, se você mora num condomínio, num bairro, os seus amigos de infância. Leonardo, se eu te perguntar dos seus amigos de infância, tenho certeza que você vai falar, é esse, aquele, vai citar aí uns 4, 5. Hoje as nossas crianças, eles têm 100 amigos virtuais, mas não tem um amigo presencial para você brincar com ele no dia a dia. Então, infelizmente, essa troca é muito, leva a prejuízos cognitivos e de relacionamentos enormes. Repito mais uma vez, não é o valor do brinquedo, mas como brincar. Jogar uma bolinha de gude é barato. Jogar um joguinho de amarelinha, você não gasta nada. Brincar na enxurrada, você não gasta nada. Fazer uma cabaninha em casa, você não gasta nada. Mas isso vai desenvolver um relacionamento. E se você convidar um amiguinho para brincar em casa, melhor ainda. Na escola, as professoras também, hoje em dia, eu percebo que a Renata tocou muito nesse ponto, a competitividade. Hoje a escola tem que estar, o primeiro colocado no vestibular tanto é da escola tal. E isso cria dentro das escolas uma competitividade pelas melhores notas. Ele é o melhor aluno, é a classe A, é a classe B, eu quero passar para a classe A. Isso não é bom, isso não é bom. Nós estamos ficando muito competitivos e, como a Renata falou, e isso leva à agressividade, isso leva à compulsão e uma série de doenças psiquiátricas. Então, o simples, o menos é mais, Leonardo, e envolve todos. Não vamos só responsabilizar pai e mãe, não. Pai, mãe, tia, madrinha. Se você perguntar para muitas crianças, quem é sua madrinha, quem é seu padrinho? Todos nós temos, mas muitos não lembram quem é seu padrinho, quem é sua madrinha. E por aí vai. A viagem na casa dos avós no interior,
nessa época de férias, não precisa ir para Disney. Vai para aquela cidadezinha pequenininha lá no interior, onde mora a avó, visitar a avó, se você vai brincar com a galinha no quintal. Isso é uma memória para o resto da vida. Então, é isso, gente. É isso, Leonardo. Todos em volta para o bem da criança, inclusive desde a vida intrauterina. Repetindo mais uma vez, o menos é mais. Obrigado, doutor. Para encerrar esta edição, a última pergunta eu faço para a doutora Renata. A senhora comentou, né, que quando fala em memória afetiva, veio o bolo de fubá num dia de chuva. E a pergunta é relacionada. Como que o ambiente da cozinha, o preparo da alimentação, pode gerar memórias afetivas, doutora? Vamos pensar na cozinha primeiro. Quando você chega na casa de uma pessoa, muitas vezes você vai fazer uma visita, você não fica na sala muito tempo e todo mundo é levado para onde? Para a cozinha, para tomar um cafezinho, para terminar o bate-papo. A cozinha é a parte da casa que abraça as pessoas e que tem a maior relação com essa coisa de partilhar que a gente está falando quanto à memória afetiva. A gente partilha a memória. E esse é o grande segredo de ser uma memória positiva, quando eu envolvo outro ser humano. E a cozinha tem vários momentos estratégicos ali que eu posso estar fazendo isso com os meus filhos e criando muitas memórias. Primeiro porque ela é um ambiente altamente sensorial. Toda aquela questão da sensibilidade, da captação que eu faço, de sabores, de cheiros, de visão, né, é colorido. A cozinha me possibilita transformações, então eu aprendo lá que eu coloco uns ingredientes sólidos dentro de uma panela e de repente eles viram um purê, algo cozido, que muda de cor. Então eu aprendo sobre transformação, que nada é do jeito que é, que tudo pode realmente se transformar. Então, é um ambiente de partilha e de sensorial muito grande. É um ambiente melhor para a gente dividir, aprender e criar memórias. E é engraçado, a grande maioria das pessoas, quando a gente fala assim, que memória você tem da infância, ela vai ter a memória do caminhãozinho, do videogame, mas ela tem memórias nutricionais, que eu chamo, né? Que é o bolo da avó. Nossa, minha avó fazia uma receita que só ela fazia, só que ela morreu e ninguém conseguiu replicar. Então, vamos fazer um exercício, quem está assistindo aqui o programa em casa, e pensar, isso não é uma realidade? Quais as memórias que eu guardo? Agora, vamos trazer para os dias de hoje. Essa mãe, que somos nós, em mercado de trabalho, mãe, pai, fora, filhos muitas vezes terceirizados, sim, precisamos, não estou dizendo que isso está errado, isso é o mundo moderno, ou estão em creche, com babás, estão em outros locais. Quem está estimulando esse ambiente da cozinha, essa memória afetiva que conta a história de civilizações, de gerações, conta a história, e mudando comportamentos? Quem que está estimulando? O fast food? A comida congelada, que eu coloco lá no micro-ondas, que nem cheira direito, né? Todas têm o mesmo cheiro, às vezes o mesmo sabor. Então é nisso que a gente tem que pensar. Eu não preciso muitas vezes cozinhar, estar com o meu filho na cozinha sentado à mesa para fazer todas as refeições, ou cozinhar todos os dias. Mas eu preciso colocar um foco nisso, nem que seja uma vez por dia, no final de semana, reunir família. Este é um grande gatilho, talvez o maior, de formação de memórias. Este e o brincar junto. E é isso que eu queria destacar para vocês. A importância de algo que está tão renegado nos dias atuais. Obrigado, doutora Renata. Estamos chegando, né, ao final do Famílias em Pauta. Foi muito bom falar com vocês dois sobre esse tema, né, auxiliar os pais, como que eles podem despertar esse interesse nos filhos, né, de construir essas memórias afetivas, né. Agradecer ao doutor Tadeu aí pela participação, por trazer orientações tão importantes para nós, doutor Tadeu. Obrigado aí, mais uma vez. Eu que agradeço, Leonardo, e parabenizo a Sociedade Brasileira de Pediatria por essa iniciativa de aproximar nós pediatras com as famílias, ficando em pauta temas tão interessantes que sempre você nos traz. Obrigado. Também, doutora Renata, pela participação aqui conosco pela primeira vez. Espero que outras vezes também a senhora possa estar aqui trazendo orientações tão importantes como essas de hoje. Muito obrigada pelo convite. Acho essencial esse link entre pediatria e famílias. Muito produtivo. Voltarei sim. Só me chamar. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço. Até a próxima.
Você que nos acompanha já sabe que no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria existem diversos conteúdos de qualidade sobre a saúde das crianças e dos adolescentes, com uma linguagem de fácil entendimento por todos. São vídeos, textos, podcasts, e-books e até uma revistinha em quadrinhos com personagens da Turma da Mônica sobre fake news da vacinação que foi lançada recentemente. Acesse o site pediatriaprafamilias.com.br que está aí no seu vídeo e você vai ter acesso a todo esse conteúdo gratuitamente. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se vê em nossa próxima edição. Até lá!